Leitura bíblica, João capítulo 20, versículos 1 a 18. Depois que ressuscitou de entre os mortos, o Senhor Jesus se manifestou a muitas pessoas. Ele se manifestou primeiramente a Maria Madalena. O Senhor estava desejoso de manifestar-se a Pedro, porque Pedro estava em meio à fraqueza, mas desejava ainda mais manifestar-se a Maria Madalena. Ele estava desejoso de manifestar-se aos 2 discípulos no caminho de Emaús, porque eles estavam indo em direção errada, estavam descendo, mas ele desejava ainda mais manifestar-se a Maria Madalena. Ele estava desejoso de se manifestar a João, porque João era aquele a quem ele amava, mas ele estava ainda mais desejoso de manifestar-se a Maria Madalena. Ele queria manifestar-se a Tomé, porque Tomé não crera na sua ressurreição, mas ele queria ainda mais manifestar-se a Maria Madalena. Havia outros discípulos aos quais o Senhor desejava manifestar-se, mas ele não se manifestou a eles primeiro. Ele se manifestou primeiramente a Maria Madalena. Por que o Senhor se manifestou a ela antes de manifestar-se a Pedro, João, Tomé, aos outros discípulos e ao povo? Maria Madalena foi a última a deixar o local da cruz e foi a primeira a ir ao túmulo. Além de Maria Madalena, muitos outros foram salvos. Além dela, muitos outros tiveram demônios expulsos. Mas Maria Madalena foi de manhã cedinho para o túmulo buscar o Senhor. Não há dúvida de que ela não entendia muita coisa. Algumas pessoas podiam até pensar que ela não tivesse a mente lúcida, mas ela recebeu a melhor porção. Uma porção que não podemos ter. Sua melhor porção era seu amor pelo Senhor. Todo cristão deveria desejar e buscar isso. Em João 1:29, diz que quando João Batista viu Jesus vindo até ele, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João Batista disse isso quando viu o Senhor pela primeira vez. No versículo 36, João viu novamente o Senhor e disse: "Eis o Cordeiro de Deus." Na segunda vez, João não disse que tira o pecado do mundo. Será que ele se esquecera disso? Não. Essa é a experiência de uma pessoa salva. Quando vê o Senhor pela primeira vez, pensa em si e também no Senhor. Pensa no Senhor como o Cordeiro de Deus que tira o seu pecado. Quando vê o Senhor pela segunda vez, esquece de si mesmo e vê apenas o Senhor. Na primeira vez, ele agradece ao Senhor por sua graça. Na segunda, aproxima-se dele por causa dele mesmo. Nosso batismo é nossa união com o Senhor, ao passo que o partir do pão é nossa lembrança dele próprio. Primeiro nos tornamos os que creem no Senhor. Depois, nos tornamos aqueles que o amam. Primeiro cremos na obra do Senhor. Depois somos atraídos para a sua pessoa. Muitos de nós conhecem apenas a preciosidade da obra do Senhor, mas não a preciosidade do próprio Senhor. Somente conhecemos a graça que recebemos, mas não conhecemos quão amável o Senhor é. A diferença entre Maria Madalena e os outros era que ela apreciava não apenas a salvação, ela também dava muito valor ao Salvador. O Senhor expulsou muitos demônios e muitas pessoas, mas somente Maria Madalena o buscou. Embora outras mulheres tivessem ido buscar o Senhor, a primeira a ir ao túmulo foi Maria Madalena. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedinho, enquanto ainda estava escuro, ela foi até o túmulo. Ela não se importava com nada, somente queria buscar o Senhor. Uma vez um irmão disse algo que é muito bom a respeito disso. Ele disse: "Visto que o Senhor Jesus morreu, o mundo tornou-se um vazio aos olhos de Maria Madalena." O mundo inteiro não poderia atrair o coração de Maria, porque alguém já havia tomado seu coração. O coração de Maria Madalena era um coração completamente ocupado, capturado por ele. Oh!
O coração de Maria Madalena fora ganho pelo Senhor verdadeiramente. Quando Maria foi ao túmulo, o que ela viu? O que ela fez? Ela pensou: meu amado Senhor morreu. Hoje tudo o que desejo é dar uma olhada em seu corpo. Contudo, o corpo se fora. A única coisa que ela podia fazer era correr para Pedro e João e dizer-lhes: levaram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo, João, foram então ao túmulo. Eles correram juntos, e o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou ao túmulo primeiro. Abaixando-se e olhando, ele viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, o seguiu, entrou no túmulo e viu os lençóis de linho. O lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas estava dobrado em um lugar à parte. Então outro discípulo entrou, viu e creu. Depois que os 2 discípulos viram isso, o que eles fizeram? A Bíblia diz: voltaram os discípulos outra vez para casa. João capítulo 20, versículo 10. Interessante. Eles ainda tinham uma casa que consideravam o melhor lugar do mundo. Eles ainda tinham uma casa. Embora tenham descoberto que o Senhor não estava lá, eles não sentiram nada. Apenas sentiram que voltar para casa era a coisa mais importante a fazer. Não tinham o Senhor, mas tinham ainda um lugar para ir. E Maria, o que fez? Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando desesperadamente. Ela não tinha para onde ir. Ela não podia ir embora. Quão profunda é a palavra entretanto. Maria pensou no coração: vocês têm casa para ir, mas eu não. Eu não posso, porque o Senhor não está aqui. Vocês acham que o desaparecimento do Senhor não é importante, mas eu não consigo sentir o mesmo. Quem o levou? Quem o levou? Como posso ir embora agora, sem ele? Ela ficou ali à entrada do túmulo, chorando copiosamente. Aos seus olhos, o mundo tornara-se vazio. O Senhor não estava lá. Que mais ela poderia fazer? Ela não poderia fazer nada a não ser permanecer ali junto ao túmulo e chorar. O coração de Maria era o coração agora de uma viúva, podemos dizer assim. Os discípulos que seguiram o Senhor foram todos embora. Os discípulos que tinham algum conhecimento foram embora. João, que amava profundamente o Senhor, foi embora. Pedro, que era tão ousado, também foi embora. Mas Maria, uma simples mulher de quem o Senhor expulsara 7 demônios, fora ganha pelo Senhor. Ela não tinha paz, não tinha consolo. Ela não poderia ir embora. O Senhor não estava lá. Para ela, tudo estava acabado. Seu coração tinha saudades de algo. Seu coração estava completamente vazio. Portanto, ela somente podia chorar. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Quando Maria viu os anjos, ela não ficou surpresa nem atemorizada. Por quê? Porque seu coração estava totalmente tomado por esta ideia: levaram o meu Senhor. Ela não dava nenhuma atenção às outras coisas. Seu coração era tão singelo em pensar no Senhor que até mesmo a manifestação dos anjos não atraiu a sua atenção. Ela não se importou com o que estavam fazendo os anjos, nem com eles mesmos, porque o coração dela era somente para o Senhor. Nem mesmo os anjos podiam demover seu coração. Talvez alguém possa pensar: João amava muito o Senhor. Se eu pudesse segui-lo, seria maravilhoso. Pedro foi muito tratado pelo Senhor.
Se eu pudesse ouvir a sua instrução uma vez que fosse, seria maravilhoso. Mas o coração de Maria não estava preocupado com essas coisas. Mesmo que Pedro e João estivessem presentes, isso não bastava. Seu coração era o coração de uma viúva. Você pode pensar que ela deveria ter ficado contente com o fato de os anjos falarem a ela, mas Maria não sentiu nada. Enquanto outros poderiam ter achado os anjos especiais, atraentes, naquelas vestes brancas, resplandecentes, Maria apenas pensava no fato de o Senhor ter sido levado. Os anjos não podiam encher o seu coração vazio, e ela somente podia chorar. Ela pensou: o Senhor se foi. Nunca mais ficarei satisfeita. Embora Pedro e João estejam ali, o Senhor se foi. Não posso ficar satisfeita, embora os anjos estejam aqui. Essa visão tão maravilhosa, mas o Senhor não está. Eu não posso realmente ficar satisfeita. Os anjos então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela pensava que mesmo que o Senhor estivesse morto, seu corpo ainda era precioso. Não lhe ocorria que o Senhor havia ressuscitado. Em Mateus, o Senhor disse 4 vezes aos discípulos que ele seria ressuscitado ao 3º dia depois que morresse. Mateus 16, 21, 17, 23, 20, 19 e 26, 32. Mas ela não sabia nada disso. Naquele dia ela estava sem esperança. Bastava-lhe ter o corpo do Senhor. Embora ela fosse tão ignorante a esse respeito, sua simplicidade em esperar o Senhor o fez revelar-se a ela. A razão de o Senhor ter se revelado a Maria era satisfazer um coração faminto e sedento por ele. Pedro e João voltaram para casa, e o Senhor não foi encontrá-los. Mas eis aqui um coração que era simples e absoluto por ele. Portanto, o Senhor precisava buscá-la. Não importa se temos pouco conhecimento, muito conhecimento. O que importa é se temos um coração que pode constranger o Senhor a nos buscar. Isso sim é a coisa mais preciosa. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela viu o Senhor Jesus, mas pensou que fosse o jardineiro. O Senhor perguntou-lhe quem ela procurava, e ela respondeu: se tu o tiraste. Ela se esqueceu que dizer que estava procurando o Senhor. Ela estava buscando Jesus, o Nazareno. Ela apenas disse: se tu o tiraste. Aos olhos de Maria havia apenas ele no mundo. No coração de Maria, ela supunha que todos soubessem quem ele era. Maria imaginava que todos o reconheceriam. Maria não se importava com ninguém, somente com ele. Esse era o coração de Maria. Esse era o seu segredo. No Cântico dos Cânticos de Salomão 1:2, o começo da primeira sentença diz: beije-me ele com os beijos da sua boca. Essas foram as palavras da sulamita que anelava por Salomão. Aquele por quem o coração de Maria anelava era ele. O que ele proferiu com a boca também foi ele. Em seu coração e boca havia somente ele. Se havia ele, era o bastante para ela. A nós também deveria ser suficiente ter apenas ele em nosso coração. Não importa se nos falta conhecimento espiritual, basta que tenhamos a ele. Não é necessário ter mais conhecimento. O que precisamos é ter um coração que seja totalmente para ele. Se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Que tipo de pessoa era Maria? Ela era uma mulher
Não sabemos se ela era fisicamente fraca ou forte, mas sabemos que seu coração queria levá-lo. Ela não levou em conta se sua força era suficiente. Ela não considerou quão longe ele estaria. Ela apenas considerou que queria levá-lo. O amor não conhece o significado de dificuldade. A coisa mais maravilhosa do mundo é que a presença do amor torna tudo fácil. Ela não se importava com nada, apenas queria saber aonde o levaram. Ela iria lá, ela o levaria consigo. Esse era o coração de Maria. Sob essa circunstância, o Senhor não poderia deixá-la chorar mais. O Senhor não podia ir primeiro a Pedro, a João, nem poderia encontrar-se com os discípulos a caminho de Emaús. Ele também não podia encontrar-se com Tomé. O Senhor tinha de primeiramente satisfazer um coração que estava com fome e sede dele. O Senhor tinha de manifestar-se primeiramente a Maria. Como o Senhor manifestou-se a ela? Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Será que já ouvimos o Senhor falar, Maria, dessa maneira conosco? Quando estiver orando em seu quarto, se você ouvir essa voz dizer, Maria, isso lhe será suficiente. Quando o Senhor disser, Maria, ele o reconheceu. Isso foi uma revelação. Basta que o Senhor fale. Quando o pastor chama sua ovelha, os olhos dela são abertos. Uma vez que Maria ouviu a voz do Senhor, ela soube que não era mais o jardineiro, mas o mestre. Ela não precisava mais chorar. Uma vez que o Senhor se revela a nós, não é preciso dizer mais nada. O Senhor somente disse, Maria, uma única vez. E ela imediatamente reconheceu que era o Senhor. Será que reconhecemos a voz do Senhor? Havia um irmão que conhecia uma família formada apenas por uma mãe e seu filho. Toda noite o filho voltava para casa de bicicleta. Quando estava perto de casa, sempre assoviava. Sua mãe sempre sabia quando seu filho estava voltando. Um dia, esse irmão estava conversando com sua mãe na casa dela. Quando ele estava preparando-se para sair, ela disse-lhe que ficasse, porque seu filho estava chegando em casa. Ele perguntou então, como é que você sabe disso? E ela respondeu que tinha ouvido o assovio do seu filho. Para outras pessoas, aquele som não tinha significado nenhum, mas para sua mãe era especialmente significativo. O Senhor disse, Maria. Outras pessoas poderiam não ter sentido nada, mas Maria reconheceu essa voz. Uma vez que a ouviu, ela reconheceu que era o Senhor. Depois disso, recomendou-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Em Mateus 28, o Senhor permitiu que as mulheres tocassem nele, porque elas o estavam adorando. Aqui, o Senhor não permitiu que Maria o tocasse. O que significa isso? Maria tinha um forte desejo de manter o Senhor aqui na terra. Ela queria agarrá-lo e não deixá-lo ir. Mas o que o Senhor recebera na terra não foi nada mais que uma coroa de espinhos, a cruz e o túmulo. Agora o Senhor ia subir para os céus, ao lugar do meu Pai e do vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É por isso que ele disse, não me toques. Não o detenha na terra. O Senhor não apenas ressuscitou, mas também ascendeu, tornando-se o cabeça da nova humanidade e o representante do homem. O homem nunca havia estado nos céus, mas pela ascensão do Senhor Jesus, o primeiro homem foi para lá. Agora os que creem nele também irão para lá. Hebreus capítulo 2, versículos 9 e 10 diz, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra,
porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Por causa do sofrimento da morte, o Senhor recebeu glória e honra, e muitos filhos também serão conduzidos à glória. O Senhor foi, e os discípulos também irão. Essa é a nossa esperança. Depois da ressurreição, eles foram chamados pela primeira vez de irmãos do Senhor. Em outras palavras, o Senhor é o primogênito e nós somos os muitos irmãos. O Senhor ressuscitou e ascendeu. Seu Pai também é nosso Pai. Seu Deus também é nosso Deus. Portanto, o Senhor disse a Maria: vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Agora, que mais Maria tinha para falar? Ela nada tinha mais para falar. O que tinha era suficiente. Portanto, Maria voltou. Agora sim ela poderia voltar. Irmãos e irmãs, se vocês não têm essa revelação, se não viram o Senhor e não ouviram a sua palavra, como podem culpá-lo por isso? Não culpem o Senhor. Vocês não podem culpar o Senhor porque não têm fome. Aquela fome que Maria teve. Por favor, perguntem a si mesmos se já anelaram profundamente pelo Senhor. Vocês já anelaram o Filho de Deus de todo o coração como Maria? Vocês sabiam que o coração do Senhor jamais será tocado pela posição ou pela sua reputação? Mas se vocês verdadeiramente anelarem pelo Senhor, mesmo que por pouco tempo, o coração dele será tocado. Que Deus crie em nós um desejo para que anelemos pelo seu Filho, o Filho de Deus, e o amemos de todo o coração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.